Olá, Bom, queridos amigos do Portal Pensar, pensadores de toda parte. Vocês pensam daí, nós pensamos de cá. Estou aqui hoje com o Alexandro. Nós vamos conversar aí, bater um papo sobre a apresentação e as pesquisas dele sobre Bergson. O Alexandro esteve tanto num seminário de Niterói quanto aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos a oportunidade grata de nos conhecermos pessoalmente, né, Alexandro? Ainda não havíamos tido essa oportunidade. E o Alexandre é um entusiasta da obra de Ubaldi também, um pesquisador, pesquisa na área de política, professor. Eu vou deixar que ele se apresente. Nós temos poucas formalidades aqui e vou pedir que o Alexandre faça uma breve introdução sobre ele próprio, contando para vocês um pouquinho, né, da história dele como pesquisador, como professor. Bem-vindo, viu, Alexandre? É um prazer ter você aqui novamente. obrigado, Guilherme. Bom dia aí ao pessoal, ou boa tarde ou boa noite ao pessoal que vai nos assistir aí, né? Dependendo do horário que cada um for nos assistir. E é isso, Guilherme. Eu tive aí, né, apresentando um seminário, primeiro em Niterói, depois em Belo Horizonte, que é parte do trabalho que eu venho realizando no meu estágio de pós-doutorado, né? Que é supervisionado pelo professor Dr. Humberto Schubert Coelho, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E esse trabalho eu venho fazendo uma relação, eu venho trabalhando com a temática da experiência mística, fazendo uma relação a partir da obra do filósofo francês Henri Bergson e o Pietro Baldi, né, que eu já venho também estudando aí já há alguns anos, né, e já há alguns anos também que eu venho me dedicando a apresentar a obra do Pietro Baldi em eventos acadêmicos, né, já participei de eventos da Associação Brasileira de História da Religião, a Associação Nacional de Pós-Graduação dos Pós-Graduados de Filosofia, né? A Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, a SOTÉ, são vários eventos aí em território nacional, onde eu tenho aí pelo menos uns 4 anos já que eu venho apresentando a obra do Pietro Baldi e aproveitei agora para estabelecer essa relação com a obra do Bergson, né? E estou aqui exatamente para compartilhar mais um pouco aí, além do que eu já apresentei nos seminários presencialmente, estamos aqui para compartilhar um pouco mais dessas ideias com aqueles que vão ter a oportunidade de nos acompanhar aqui no Portal Pensar. Excelente. Ô, Alexandro, esse trabalho que você faz, ele é pioneiro em relação à obra de Ubaldi. Eu não tenho conhecimento de outro acadêmico que apresente a obra de Ubaldi no meio, né, dos filósofos, em meus filósofos acadêmicos, enfim, nas escolas de filosofia, ou que tenha redigido trabalhos acadêmicos sobre o autor especificamente, né? De fato, né? Inclusive, eu também desconheço, né, algum trabalho nesse sentido. Inclusive, quando eu participo desses eventos, geralmente eu sou a única pessoa que apresenta algum trabalho lá sobre Pietro Baldi, geralmente sou eu, né? Algumas pessoas, quando eu começo a falar do Pietro Baldi, né? Sempre tem lá um momento de você compartilhar, né, os trabalhos que estão sendo apresentados, e aí algumas pessoas falam, né, que já leram a obra de Ubaldi, que conheciam a obra de Ubaldi, mas apresentar mesmo um trabalho como eu tenho feito, realmente, quando eu participo desses eventos, geralmente eu sou, né, o único apresentador lá que está abordando, de alguma forma, a temática da obra do Ubaldi, né? Então, é realmente aí um trabalho que a gente vem fazendo aos poucos, né? Um trabalho de formiguinha aí, fazendo com que a obra do Pietro Baldi possa ser conhecida aí também no meio acadêmico, né? Eu sinto, sabe, Alexandre, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, é que grandes filósofos precisam de duas coisas, de seguidores, de adeptos, né, de estudantes, pessoas que adaptem o seu trabalho, a sua filosofia ao ambiente prático do dia a dia, que deem continuidade na interpretação da obra, criando obras subsidiárias que explicam, que detalham, que especializam de alguma forma em algumas áreas, e tempo, né? Ou seja, precisa de alunos e de tempo para poder maturar, não é? Sim, com certeza, né?
as grandes ideias, né, elas sempre estão à frente do seu tempo, né? E exatamente por causa disso, nem sempre ela é compreendida no momento em que ela é escrita, né? No momento em que ela é apresentada, né, ao grande público, né? Então, como são obras que geralmente estão à frente do seu tempo, elas precisam de tempo para que a humanidade ela consiga absorver bem essas ideias, né? Isso aconteceu com, eu poderia aqui citar vários autores, né, ao longo da tradição filosófica, né? Mas a gente precisa aproveitar o tempo o máximo possível aí para trabalhar a obra do Bergson e do Ubaldi, né? Mas sem dúvida, a gente tem aí vários exemplos na história da humanidade de filósofos, né, de escritores, de pensadores e até de homens de ciência também, né? Cujas ideias só foram realmente, de fato, bem compreendidas 50, 100, 200 anos depois, né? É isso aí. Oportunamente, eu quero compartilhar com você, como um revisor, alguém para lançar um olhar de um trabalho que eu estou fazendo relacionado a alguns dos patrísticos, né, dos padres da igreja, os apologistas, os que vieram depois, e tenho descoberto coisas bastante interessantes nessas obras e oportunamente eu vou te enviar, tá? Tranquilo. Vamos trocar ideias aí, sim. Espero que, como você no campo da filosofia, surjam também aqueles que façam trabalhos relacionando o balde à teologia, que também vai ser um campo bem interessante e fértil. Bom, vamos colocar sua apresentação na tela aí, vamos seguir adiante, então, Alexandre? Vamos lá, vou começar a compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver aqui. Excelente, estou vendo perfeitamente Já já está aparecendo aí, né? em A Experiência Mística de Deus em Henry Bergson e Pietro Baldi. Isso. Bom, então vamos lá. Vamos. Esse trabalho, né, eu pretendo publicá-lo em formato de livro, né? E eu estou dividindo ele em três capítulos. O primeiro capítulo é onde eu falo sobre o Henri Bergson, o segundo capítulo é onde eu falo sobre o Pietro Baldi, e o terceiro capítulo é onde eu faço, então, a correlação entre as ideias dos dois, né? Levando em consideração principalmente duas obras deles, né, que eu vou já trazer aqui para vocês. Mas o tema, a gente tem então como tema aí a experiência mística de Deus em Henri Bergson e Pietro Ubaldi. Esses são, então, os capítulos, tá? O primeiro capítulo ele vai ter como título O Valor Filosófico do Misticismo em Henri Bergson. E essa expressão é dele mesmo, tá? Ele usa essa expressão na obra que eu trabalho, que eu vou apresentar para vocês aqui. Pietro Baldi, Místico da Umbria, é o tema do segundo capítulo. E o terceiro capítulo, que é exatamente o que deu tema ao seminário, os seminários que eu apresentei aí em Niterói, em BH, a experiência mística em Henri Bergson e Pietro Ubaldi. E aí, falando já diretamente agora do primeiro capítulo, né? Cada capítulo desse, então, eles estão subdivididos em alguns tópicos, subtópicos. Esse primeiro capítulo, então, eu tenho como subtópicos aí o misticismo e pragmatismo, Bergson, leitor de William James, elan vital, emoção criadora e amor místico, e filosofia, misticismo e ação. E eu coloquei aqui a obra do William James, As Variedades da Experiência Religiosa, porque, aliás, eu coloquei aqui, aí agora eu posso falar exatamente da obra, a principal obra que eu trabalho do Bergson, que é as duas fontes da moral e da religião, que é onde ele trabalha essa temática da experiência mística, do misticismo, e uma obra também que é muito conhecida para quem pesquisa essa temática do fenômeno religioso e especificamente a experiência religiosa, é a obra do William James, que é um clássico, né? Tanto na área da filosofia da religião quanto na área da psicologia. E o Bergson, a gente vai ver, vai comentar um pouco sobre isso, como é que ele foi influenciado pela obra do William James. E eu vou falar isso já nesse primeiro tópico aí do misticismo e pragmatismo, mas antes eu trouxe aqui alguns slides para apresentar um pouco o Bergson, porque, embora o Henri Bergson seja bastante conhecido academicamente falando, né,
mas ele não é um filósofo tão popular quanto, por exemplo, Platão, Aristóteles, Rousseau, né? Ele é conhecido no meio filosófico, existem vários trabalhos de dissertação de mestrado, teses de doutorado sobre a obra dele, mas ele ainda não é um filósofo tão popular quanto aqueles mais conhecidos, né? Então, eu trouxe aqui algumas informações biográficas, né? Principalmente para aqueles que vão nos assistir aí, mas não conhecem ainda a obra do Bergson. Muito bom. Eu trouxe aqui algumas imagens dele, né, para a gente se familiarizar. Então, ele é um filósofo francês, mas de origem judia. Eu vou ser bem sucinto, né, porque a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo para apresentar, né? Eu vou falar um pouco da formação intelectual dele, né, a atividade dele como professor de filosofia. E essa formação intelectual dele, a gente pode pensar, né, que ela se deu numa época em que predominavam as teses materialistas, evolucionistas e deterministas. Basta a gente lembrar aqui de Charles Darwin, né, com a publicação da Origem das Espécies, se não me falha a memória, 1958 ou 59, não estou lembrado aqui exatamente o ano. Mas o século XIX é também o século do Karl Marx, né, o materialismo dialético. Né? O século XIX também é o século do Nietzsche, com aquela a famosa frase dele polêmica, né, de que Deus está morto, e aqui eu não vou entrar no mérito da interpretação dessa frase dele. O século XIX é também o século da psicanálise de Freud, né? E para quem conhece um pouco da teoria psicanalítica do Freud, o Freud, ele era um ateu declarado, ele tinha inclusive uma visão da religião que acreditava que a religião, falando aqui de forma bem simplória, né? A religião é uma espécie de neurose da humanidade, né? Então, contextualizando ali o século XIX, esse século, quando eu digo, né, que é o século do materialismo, o século também do evolucionismo, é nesse contexto que o Bergson ele vai desenvolver sua atividade intelectual, mas, curiosamente, ele vai responder essa visão materialista, evolucionista, ele vai responder com uma visão espiritualista da evolução. Ele escreveu um outro livro chamado, inclusive, A Evolução Criadora, que eu não vou abordar ele aqui, eu vou mencionar mais para frente, mas de uma forma muito, muito de passagem. Mas o Bergson ele procura, então, responder com uma concepção espiritualista de evolução, se opondo a todos aqueles que pretendiam reduzir o psíquico ao meramente cerebral, aqueles que procuravam interpretar, né, o espírito, a alma, o pensamento como um epifenômeno da matéria. Né? Então, tudo se resume à nossa atividade cerebral. E ele vai se opor a essa visão. E, dentro desse contexto, né, eu vou falar um pouco aqui também, né, da atividade dele como professor, principalmente como professor de filosofia. Ele foi nomeado para lecionar filosofia no Liceu Clermont-Ferrand em 1878, e aí, pouco depois, na verdade, pouco depois não, né? Quase mais 10 anos depois, ele vai defender a tese de doutorado dele na Universidade de Paris, com a tese Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência. Essa tese, inclusive, vai resultar no primeiro livro dele, que o título é o mesmo título da tese dele, Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência. Ele vai ser depois professor da Escola Normal Superior de Paris e nos anos 900, com 40 anos já, ele vai ser titular da cadeira de História da Filosofia Antiga no Colégio da França, né? E aí, dentro dessa atividade filosófica dele, ele vai, então, escrever algumas obras, como, por exemplo, a que eu já mencionei aqui para vocês, que é a tese de doutorado dele, Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência, mas também a Evolução Criadora. E é nessa evolução, a partir dessas obras, que a gente pode, então, pensar dentro dessa perspectiva de um filósofo evolucionista, como também é o Baldi, a gente já pode aqui, inclusive, antecipar, é um filósofo espiritualista
E vejam também que curiosidade, né? É um filósofo também que tematizou a questão da intuição, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre, que eu acho que é pertinente também, que eu atribuo Diga. a isso como se fosse uma grande bifurcação também, né, para poder classificar esses pensadores. Nesse período que você citou aí, a gente pode dizer que houve um predomínio da característica de imanência, né? Ou seja, do homem como centro, o homem como sendo a medida das coisas. Então, iluminismo, humanismo, todos muito centrados na realização e no potencial humano propriamente dito, né? A capacidade do homem de plasmar de alguma maneira o seu entorno e realizar coisas, né? A gente conhece esse período revolucionário, por exemplo, que veio antes, né, no século XVIII, é um período de muita afirmação disso, né, e de aversão, de uma certa maneira, ao dogmatismo, à religião organizada, etc. O Baldi e o Kardec também, que é de uma certa maneira um pensador desse período aí, eles tentam, de alguma maneira, equilibrar os dois elementos, trazendo também o aspecto da transcendência. Nesse ponto aí, como é que o Bergson fica? Ou seja, ele equilibra esses dois aspectos de maneira ampla, ou ele é mais relacionado à imanência, ou mais à transcendência? Como é que você enxerga isso? A gente pode colocar o Bergson e o Baldi da seguinte forma, né? Tem um autor que eu não vou me lembrar agora aqui o nome dele, mas é a partir de um artigo que ele escreveu sobre ele fala do espetacular retorno de Deus na filosofia no século XX. E aí ele vai falar isso exatamente por quê? Porque dentro de um contexto filosófico, né, é como se essas questões sobre Deus, sobre espírito, imortalidade da alma, né, tudo isso tivesse ficado em segundo plano. E aí o que é que a gente vai ver? Dentro da filosofia, a gente vai ver um movimento no século XX desse retorno de Deus como fazendo parte novamente ali de algumas discussões filosóficas. E eu vejo o Bergson e o Baldi como tendo contribuído exatamente para esse E aí, movimento de retorno da metafísica. o interessante é que livre das formas dogmáticas tradicionais da igreja, né? Eu vejo que isso acabou por ser um ganho, de uma certa maneira. Uma vez libertos da obrigação ou da forma religiosa tradicional, eles puderam explorar novos campos para chegar às mesmas conclusões, mas de uma maneira renovada, já mais moderna, mais atrelada ao pensamento moderno, digamos assim. Sim, a gente pode falar assim, livre, separados, né, digamos assim, da ortodoxia religiosa. Inclusive o Bergson, quando ele vai falar do misticismo, embora ele cite a tradição religiosa, os místicos cristãos, os iluminados do budismo, os profetas de Israel, mas a proposta dele é de fazer com que a experiência mística ela possa servir como um método de pesquisa filosófica, né? Então, ele não está abordando esse tema, quando ele aborda o tema do misticismo, ele não vai abordar essa questão do ponto de vista dogmático e religioso. Ele está ali como filósofo, propondo para os filósofos, dizendo para eles, nós, como filósofos, que sempre tivemos essa preocupação, essa inquietação sobre Deus, sobre provar a existência de Deus racionalmente, a minha proposta é fazer com que o misticismo também sirva como método para a filosofia de discutir essas questões do âmbito da metafísica, né? Ele era Essa teísta, palavra então. metafísica é muito conhecida, né, do âmbito da filosofia, mas para quem não está familiarizado com ela, metafísica basicamente significa aquilo que está além do mundo físico, né? Então, meta, esse radical de origem grega, significa exatamente além, e física é o nosso mundo físico mesmo, né? Então, tudo aquilo que está além do nosso mundo físico é de interesse e objeto de estudo dessa área do conhecimento chamada de metafísica. Então, quando a gente fala desse retorno da metafísica no século XX, esse resgate da metafísica, esse retorno de Deus no pensamento filosófico, a gente pode colocar alguns autores que contribuíram para esse movimento de resgate da metafísica, e sem dúvida nenhuma, o Bergson e o Baldi, eles podem tranquilamente serem colocados nesse patamar. Ele pode ser, então, classificado como um filósofo teísta,
correto? Sem dúvida, teísta, sim. Ok, vamos adiante então. Desculpa te interromper, tá? Com esse interlock. Tranquilo, não. Então, eu vou só fazer um breve comentário aqui, essa parte da intuição, porque assim, é só para gente, para quem conhece o pensamento de Ubaldi, né, está muito familiarizado com o método que ele utilizou, que foi o método inspirativo, intuitivo, né? Inclusive, ele escreve a grande síntese usando o método da intuição, e que é um método também que a gente pode falar aqui mediúnico, né? A mediunidade inspirativa. Ele mesmo fala isso lá no livro As Nuures, né? E a única observação que eu quero fazer aqui é que, embora o Bergson ele conhecesse os fenômenos mediúnicos, ele foi, inclusive, uma curiosidade aqui para quem está nos assistindo, e talvez fique até curioso para poder conhecer um pouco mais o Bergson. Ele foi presidente por um ano, se eu não me engano, 1913, 1914, mas eu posso estar errando aqui exatamente o ano, mas foi nesse período, com certeza, ele foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. E em 1905, se não me falha a memória, ele foi convidado a fazer parte de uma comissão que estudou o caso da famosa médium Eusápia Paladino, né? Ele teve contato com esses fenômenos mediúnicos, ele fez parte dessas investigações psíquicas, dessas sociedades que começaram a existir no século XIX, inclusive, né? A Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, se não me falha a memória, ela foi fundada em 1882 ou foi 84, vou lembrar exatamente o ano aqui. A gente sabe que a gente está ficando velho quando a gente começa a falar de várias coisas e essas datas elas já começam a fugir da nossa memória, né? A memória já não ajuda tanto nesse sentido, mas é nesse período lá do 1800 e alguma coisa do século XIX, e o Bergson foi presidente, e quando ele foi presidente, ele proferiu um discurso, e esse discurso, ele, inclusive, ele faz parte, ele foi colocado como capítulo de livro de um livro chamado A Energia Espiritual, um artigo sobre os fantasmas, que ele intitulou Fantasmas dos Vivos e Pesquisas Psíquicas, onde ele fala da telepatia e da clarividência. Então, embora o Bergson ele tenha tido contato com esses fenômenos psíquicos, paranormais, telepatia, clarividência, fenômenos mediúnicos, mas quando ele fala aqui de intuição, ele não está entendendo aqui exatamente a intuição no mesmo sentido mediúnico, né, de uma mediunidade intuitiva, como o Baldi vai trabalhar, né? Mas ele fala essa diferenciação do conhecimento intelectual, racional, analítico, que o Baldi também fala, e ele faz essa distinção com o conhecimento intuitivo sintético. E não é exagero dizer que, para o Bergson, a intuição ela é o próprio método da metafísica. Só que quando a gente fala da intuição como método da metafísica, a gente só precisa ter esse cuidado, né, de que ele não está falando aqui exatamente de mediunidade, ele está falando aqui da intuição como uma faculdade psíquica da nossa alma. Eu não preciso aqui estar mediunicamente, né, sintonizado com alguma entidade para usar a minha intuição. Eu posso fazer isso independente desse tipo de comunicação, né? Mas é interessante pensar como o Bergson ele também aborda o tema da intuição. Vamos avançar um pouco mais aí, então. Muito bom. Aqui são algumas obras que eu já mencionei para vocês, né? Eu já vou, não vou nem comentar mais aqui, já posso passar adiante, né? A primeira obra dele, de 1889, que foi a tese de doutorado dele, e aí também a Matéria e Memória, que foi a segunda obra, e a obra dele, A Evolução Criadora, né? Onde ele fala da evolução. Além da obra, a obra principal que eu trabalho no meu pós-doutorado é As Duas Fontes da Moral e da Religião, que é de 1932, curiosamente, no mesmo ano que o Baldi começa a escrever a Grande Síntese, né? O Baldi ele começa a escrever, a Grande Síntese ela não foi escrita em um único ano. O Baldi ele escreveu a Grande Síntese durante 4 verões seguidos, né? 32, 33, 34 e 35. E aí, curiosamente, no mesmo ano que o Baldi começa a escrever a Grande Síntese, é o ano em que o Bergson publica As Duas Fontes da Moral e da Religião.
Só que, além da obra que eu já mencionei do William James, As Variedades da Experiência Religiosa, algumas outras obras também influenciaram o Bergson, inclusive são citadas por ele nesse livro, nas duas fontes, né? O livro do Henri Delacroix, né? Ensaio sobre o misticismo especulativo na Alemanha no século XIV. A obra também, uma outra obra também do Delacroix, Os Grandes Místicos Cristãos, e a Evelyn Underhill, que escreveu o livro Misticismo, né? Então, todas essas obras, de alguma forma, também influenciaram o Bergson, e ele cita textualmente cada uma dessas obras que eu mencionei aqui. E no caso do William James, ele inclusive chegou a trocar correspondências com o William James. E aí eu vou falar um pouco mais aqui, eu vou dar uma ênfase um pouco maior ao James, mas deixa eu já começar. é, eu estou só nas apresentações aqui, eu não comecei nem o primeiro capítulo ainda propriamente dito, e a gente já está aí com quase meia hora, né, de live, né, de gravação da nossa Não, mas tá bom, apresentação, né? vamos fazendo aí sem pressa. Se precisar, a gente marca um outro dia também. Fica tranquilo. Para vocês verem aí o quanto esse tema ele dá para a gente aprofundar ele aí, falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E com certeza eu não vou conseguir ainda esgotar tudo que eu venho trabalhando. Então, inclusive, a sua proposta, Guilherme, foi exatamente nesse sentido, né? Lá no seminário de BH, você percebeu, né, que a gente tinha muito pouco tempo lá para apresentar o tema, e aí você sugeriu de a Sim. gente fazer E esse eu vou estudo te falar, complementar, né? a vocação do Portal Pensar, o Alexandre, já de muito tempo, era a gente apresentar outros filósofos e fazer as conexões com a obra de Ubaldi, que, como você já percebeu, a obra de Ubaldi ela é bastante apropriada para funcionar como um tipo de coluna vertebral, porque é uma obra monista e ela dialoga com diversas culturas diferentes filosóficas, ela ajuda a explicar diversos movimentos religiosos diferentes, diversas cosmogonias, ou seja, é uma obra que permite alcançar todas as partes do corpo da cognição humana, digamos assim, né, da imaginação humana. Então, para nós é muito interessante apresentar esses pontos de convergência de filósofos com a obra de Ubaldi. Daria para a gente fazer com muitos deles, né? Inclusive, deixa eu aproveitar esse seu comentário aí, né? E até, de repente, motivar as pessoas que estão nos assistindo, né? Que eventualmente sintam-se interessados também em fazer, né, esse trabalho comparativo da obra de Ubaldi com outros autores. Eu acho que é muito pertinente também a gente pensar. Por exemplo, eu sou da área da filosofia, né? Então, eu estou aqui apresentando o meu trabalho que eu estou desenvolvendo, né, na minha área de formação. Mas é muito fácil também a gente fazer uma relação da obra de Ubaldi com a psicologia, né? O Ubaldi cita Freud, ele Sem cita dúvida. Jung, ele cita o Assagioli, né? Lá na obra Princípios de uma Nova Ética, né? Ele fala da psicanálise do Freud, fala do Jung, né? Em outros livros ele vai abordar a psicossíntese do Assagioli, né? Ele vai trabalhar com o tema do subconsciente, do inconsciente, do superconsciente, né? Isso Exato. já nas primeiras obras, já na grande síntese, ele já aborda essa discussão sobre o superconsciente, que é a sede da intuição, o subconsciente, que é a sede dos nossos instintos, né? O nosso passado, né? Primitivo, a consciência, que é a sede da razão. Então, tem um material muito rico, né? Para quem é, por exemplo, na área da psicologia, que de repente se sinta motivado também em fazer essa aproximação da psicologia com a obra de Ubaldi, dá para fazer essa análise a partir tem um Perfeito. enorme caminho de possibilidades aqui, né? Mas enfim. E o próprio William James, né, que eu estou trazendo aqui para a gente aqui, né, a obra dele, As Variedades da Experiência Religiosa. Mas vamos lá, vamos finalmente agora falar mais especificamente agora do capítulo 1, né? Eu já apresentei para vocês esse sumário, né, os subtópicos, então eu já vou passar adiante desse slide aqui, para começar já, o que o Bergson, então, ele entende como o valor filosófico do misticismo, né? Então, para ele, a experiência mística é uma experiência metafísica em que experimentamos interiormente a existência de Deus. Eu já expliquei aqui para vocês o significado dessa palavra metafísica, né? E
Só então para aprofundar um pouco mais essa discussão, na filosofia é muito comum a gente pensar a questão de Deus a partir de duas principais vertentes, né? A questão da fé e a questão da racionalidade. E a gente tem, inclusive, ao longo da história da filosofia, um esforço, né, uma tentativa para conciliar fé e razão, teologia e filosofia. E isso não só dentro do cristianismo, isso também aconteceu é, no islamismo e no próprio judaísmo, né, que é inclusive anterior ao cristianismo. Mas a gente tem ali na Idade Média, né, no final da Idade Média já, próximo do Renascimento, a gente tem não só uma filosofia cristã que vai procurar conciliar os dogmas religiosos do cristianismo, tradição filosófica de Platão e Aristóteles, esse mesmo esforço que a gente encontra no cristianismo, a gente encontra também uma filosofia árabe, e aí a gente tem filósofos árabes como Avicena, Averroes, que fizeram esse mesmo esforço de conciliar, e aí agora aqui no caso o Alcorão, né, o livro sagrado do islamismo, né, o Alcorão, com a tradição filosófica de Platão e de Aristóteles, e a gente encontra também isso no judaísmo, como, por exemplo, Moisés Maimônides, né, que é um filósofo da tradição judaica, que procurou, então, conciliar a Torá, mesmo a tradição filosófica platônica aristotélica. Né? E Só é que o caminho interessante que que eu... essa Diga. divisão do pensamento, do pensamento humano em aspecto místico, religioso e aspecto metafísico, digamos assim, que Aristóteles inaugurou, não existia nos egípcios que Platão visitou. Né? Os egípcios, por exemplo, já que você está citando algumas das culturas, era algo muito mais unitário. Ou seja, o pensamento místico, religioso, espiritual estava associado à ciência dos egípcios. Né? E Platão, talvez tenha instruído de uma forma diferente, Aristóteles resolveu fazer essa divisão, que de uma certa maneira custou um pouco caro ao longo dos séculos, aí, porque criou uma divisão. Eu não sei o que você pensa a respeito, você que entende muito mais disso do que eu, em relação a essa divisão que talvez tenha começado lá em Aristóteles, né? Fazendo com que ciência e religião se tornassem duas coisas aparentemente desconectadas. Não, você mencionou aí os egípcios, né? De fato, né? Existe uma tradição que atribui o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, né? Porque nenhuma outra civilização enfatizou tanto o papel da nossa racionalidade, né? Nessa busca pelo conhecimento, quanto os gregos, né? Isso não significa dizer que não existe uma filosofia oriental, isso não significa dizer, né, que não existe uma filosofia lá da tradição do hinduísmo, né, uma filosofia budista, né? Não estou falando nesse sentido, né? Mas a forma como, de fato, os gregos valorizaram o papel da razão, né, na busca pelo conhecimento, de fato, isso a gente não encontra com Outras a mesma culturas. intensidade em outra civilização. E aí, por isso, né, a gente é herdeiro dessa tradição filosófica grega, platônica e aristotélica. Né? E É ela o vai, próprio, e o ela vai próprio Justino Marte, foi um dos primeiros que eu vinha estudar, né, entre os patrísticos. Ele era filósofo de carteirinha, um cara muito ligado na filosofia grega, e foi um dos primeiros defensores da sublimidade da mensagem cristã como a maior dentre as filosofias. E no caso do Bergson, então, para a gente retomar aqui a discussão do Bergson, né? A proposta do Bergson é o seguinte: ele vai enfatizar, e aqui eu acho que eu já posso, inclusive, começar a falar da influência do William James no Bergson, porque, veja, o William James ele era um psicólogo. Inclusive, ele é considerado, inclusive, como o pai da psicologia norte-americana no século XIX. Né? E como psicólogo, William James ele vai propor que se estude os fenômenos, a psicologia, para que ela pudesse se estabelecer como ciência no século XIX, ela começou a usar o mesmo método que era utilizado nas ciências exatas, na física, na química, da biologia, que é o método da observação e da experimentação, o método empírico. Né? E aí, essas ciências humanas que estavam se consolidando no século XIX,
como a própria sociologia e como a psicologia, para que elas se consolidassem como ciência, a proposta era, então, que elas utilizassem o mesmo método das ciências exatas. E aí, onde é que o Bergson vai entrar aqui nessa história? Porque o William James, como psicólogo, ele vai dizer, ó, como psicólogo, a gente precisa se basear no método experimental. E aí ele vai propor que esse método que era utilizado nas ciências, ele também fosse utilizado para estudar os fenômenos religiosos, inclusive a experiência religiosa. Daí as variedades da experiência religiosa. E aí o Bergson, agora, não como psicólogo, mas como filósofo, ele vai dizer, ó, por que que os filósofos também não podem se aproveitar desse método empírico também para tratar de questões metafísicas? E aí é onde ele vai dizer, a experiência mística, então, ela pode ser esse auxiliar da investigação filosófica naquilo que a gente pode chamar de uma metafísica da experiência mística, né? A experiência mística, então, ela vai nos levar a essa realidade transcendente, mas não apenas a partir de uma perspectiva teórica e abstrata. Não. Eu vou falar agora sobre Deus, que Deus existe, mas porque, de alguma forma, eu experiencio a sua presença, de alguma forma, subjetivamente, né? E aí, pegando agora uma citação do próprio Bergson, ele diz aqui, ó, se o misticismo é de fato o que acabamos de dizer, ele deve fornecer o meio de enfocar de algum modo experimental o problema da existência e natureza de Deus. Vejam aqui, até aqui eu só falei da existência de Deus, mas para o Bergson existe pelo menos um atributo de Deus que a gente pode falar sobre ele tomando como base a experiência mística. E é a ideia de que Deus é amor. Por que ele vai dizer isso? Porque se a gente pegar a tradição mística, a gente tem não só no cristianismo, mas ao longo de toda a tradição religiosa, como eu já mencionei aqui anteriormente, né? Os iluminados do budismo, os profetas de Israel. Ele vai citar, inclusive, o Plotino, né, que faz parte do neoplatonismo, a tradição filosófica. Mas ele vai dar, de fato, uma ênfase à mística cristã. Ele vai falar do São Francisco de Assis, a Teresa d'Ávila, a Joana d'Arc. E vai dizer, ó, existe algo em comum entre esses místicos, independente da tradição religiosa da qual eles fazem parte, que é pensar nesse ser transcendente a partir dessa ideia de que ele é um ser de amor. Então, a experiência mística, ela não só revela algo sobre a existência de Deus, mas como ela fala de algo da própria natureza de Deus, né? E aí é aqui que, para ele, o misticismo ele surge, então, como um, um auxiliar de investigação filosófica, digamos assim, né? O misticismo ele surge no campo do estudo da filosofia e mais exatamente no campo da metafísica, ele amplia as possibilidades de estudo da filosofia e da metafísica, tomando como base a experiência mística, né? E aí vamos avançar aqui agora, então. A realidade da existência de Deus, ela não pode ser compreendida totalmente apenas pela razão. E não estamos com isso querendo invalidar as chamadas provas lógicas ou racionais, mas ressaltar a impossibilidade de conhecer a Deus ou a sua realidade de um modo meramente especulativo, pois, como afirma Pascal, é o coração que sente Deus e não a razão. Então, vejam, é como se o Bergson ele tivesse aqui, de alguma forma, propondo que a gente pudesse conciliar razão e experiência, a tradição filosófica racionalista e a tradição filosófica empirista, todas duas nos guiando para um mesmo fim, um mesmo objetivo, falar da existência de Deus. Seja através de um modo especulativo racional, mas principalmente através dessa experiência mística, né? Como uma metafísica experiencial, né? Avançando aqui um pouco mais, então, vamos falar agora aqui do misticismo e do pragmatismo do William James. Na verdade, eu já antecipei aqui algumas coisas, né, para falar de como o William James, a posição dele como psicólogo,
foi essa postura dele como psicólogo de trabalhar com essa temática empírica, né? Foi essa postura que, então, de alguma forma influenciou o Bergson como filósofo e que a gente pode, então, dizer que as variedades da experiência religiosa de James e as duas fontes da moral e da religião de Bergson têm em comum o fato de que propõem abordar o tema da religião a partir das experiências humanas com o divino, né? Então, a diferença é que o William James ele está principalmente no campo da psicologia. Ele tá trabalhando com a temática religiosa, com o fenômeno religioso, com a experiência religiosa, mas ele não pretende sair do campo da psicologia, né? Embora ele até diga em algumas vezes, né, fale de metafísica e tal, mas ele está ali como psicólogo, né? E o Bergson, então, a gente pode dizer que ele ultrapassa o âmbito da psicologia para levar a experiência religiosa para o campo da filosofia, para o campo da metafísica. E aí, como eu falei para você, né, eles trocaram correspondências e através dessas correspondências que a gente sabe a influência que as obras do James tiveram no Bergson, e esse é o caminho então que ele vai propor, né? O Bergson, né? Tratar da existência de Deus, demonstrar, digamos assim, a verdade ou a falsidade da existência de Deus, testando esse conhecimento através da experiência religiosa e mais exatamente da experiência mística. É Eu vou interessante que avançar aqui, mas nas capas dos livros aí já surge um tema gráfico da espiral, de alguma forma, né? é É uma verdade, coincidência. né? Rapaz, tu chamou a atenção agora aqui para um detalhe que eu não tinha percebido, ó, É porque eu que trabalho muito com essa questão da geometria, depois nós podemos trocar algumas ideias sobre isso, mas essa presença da espiral do movimento, né, a trajetória típica do movimento fenomênico, ela acaba surgindo como temática gráfica em várias dessas obras que abordam esse tipo de tema que Bergson trabalha. Eles chegam a conclusões similares. rapaz, interessante. Eu não tinha prestado atenção nisso. Para quem conhece a obra do Baldi, já está familiarizado, né, com a ideia da espiral, né? Sim, A gente e sabe aí nessa que outra aí as duas fontes da moral e da religião, a gente vê claramente um tema que é uma das leis e princípios que de certa forma está implícita no trabalho de Ubaldi, que é de nucleação e coletivização, ou seja, tudo tem um centro irradiador. Aliás, esse é um ponto que eu quero abordar depois com calma, porque é um ponto que o misticismo assusta, sobretudo os religiosos, imaginando que esse misticismo leva a um tipo de perda dessa centralidade que eles veem, por exemplo, os místicos católicos, né, e os religiosos católicos, dessa centralidade da salvação ou do desenvolvimento espiritual em Cristo. E eu acho que esse gráfico aí, ele ajuda a gente a perceber que existe essa ideia, eu não sei se Bergson trabalha isso aí, mas a ideia é de um centro irradiador, né? O Baldi fala do centro espiritual da criação é Deus, e a gente podia depreender disso que o centro espiritual da experiência humana seria o Cristo, né, dentro da filosofia de Ubaldi. Mas nós vamos deixar essa questão para a gente trabalhar no momento oportuno. vamos trabalhar em outro momento, mas interessante essa observação. Com certeza, eu vou parar para pensar um pouco mais aí nessa associação, né, da espiral aí com esses autores, né? Muito bom aí essa percepção, né? Não tinha, passou batido realmente aí por mim aí. Mas enfim, eu vou falar agora um pouco do elan vital, que é um conceito utilizado pelo Bergson, que na verdade ele já começa a falar desse elan vital na obra A Evolução Criadora, e ele retoma esse conceito nas duas fontes da moral e da religião para falar do misticismo. A experiência mística para o Bergson pode ser entendida como uma tomada de contato com o impulso criador que manifesta e cria vida. Uma experiência em que o ser humano sente profundamente o elan da vida e por isso o misticismo é definido na sua relação com o elan vital. Por que esse tema do elan vital é fundamental para a gente falar da experiência mística no Bergson? Porque uma das principais críticas que a gente pode fazer sobre esse tipo de experiência e, obviamente, é uma crítica que faz total sentido, né? A grande dificuldade de você falar de uma experiência mística de Deus é que esse tipo de experiência não é uma experiência que pode acontecer a qualquer momento e
que dependa única e exclusivamente da minha vontade. Eu não posso achar que agora que eu quero ter uma experiência mística, que ela vai. A experiência mística, para acontecer, ela precisa de dois pontos, né? O indivíduo que passa por essa experiência, mas a gente tem também o próprio ser de Deus. Ele precisa querer se manifestar para o indivíduo para que essa experiência aconteça. E alguns autores até falam disso, falam. Quem fala sobre isso é o William Alston, que eu vou falar um pouco da obra dele daqui a pouco, mais para frente também. Ele fala da intencionalidade de Deus. Para que a experiência mística aconteça, precisa que Deus tenha a intenção de se fazer perceber, né, pelo indivíduo. E é obviamente que existe uma série de fatores que limitam essa possibilidade ou que fazem com que essa experiência possa vir de fato a acontecer, né? Eu não vou ter aqui como pontuar agora aqui, mas quando eu for falar da obra de Ubaldi, talvez eu consiga trazer aqui mais claramente algum desses pontos. Por que a experiência mística ela pode acontecer com alguns e não com outros? E por que ela não acontece com todo mundo? Na verdade, eu até lembrei aqui agora de uma frase de Jesus, que na verdade ela resume, é uma frase bem pequena, mas ela resume de forma bem simples por que a experiência mística não acontece com todo mundo. E é a frase que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, esse trabalho de purificação espiritual, de crescimento espiritual, de amadurecimento, ele é fundamental para que essa experiência aconteça. Ela não vai acontecer a qualquer momento, não basta eu querer, eu estou desacreditado das coisas da vida, então eu quero que Deus apareça aqui para mim agora, para que eu possa dar um sentido na minha vida. Né? Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Né? De que essa experiência não é uma experiência que é corriqueira, não é uma experiência comum e que vai acontecer a qualquer momento. Só que aí Você vejam. consegue ver alguns sinônimos para elan vital? Porque isso me parece muito parecido com a ideia de Espírito Santo, não? Não, elan vital a gente pode entender como impulso, né? Impulso de vida, impulso criador. Eu vou já falar aqui, mas não tem correlação com o Espírito Santo, não. É porque Na o balde. verdade, Ah, Na verdade, o seguinte, para quem é católico, talvez até possa fazer essa associação, porque para o Bergson, quando ele fala desse elan vital, desse impulso criador da vida, e é onde eu quero chegar, esse impulso criador da vida, na verdade, ele vai dizer que é o próprio amor de Deus. Então, Deus ele se manifesta de diferentes formas, e dentro desse processo evolutivo existe um impulso fundamental da vida, que dá dinamismo a essa evolução, né? Esse elan vital é ele que impulsiona a evolução em suas diferentes formas. E esse elan vital, na verdade, esse impulso criador da vida, na verdade, é o próprio amor de Deus. Que o místico, ele percebe esse amor de isso que o místico fala do amor de Deus, na verdade, é esse impulso criador da vida, né? sim. E É como se aí, fosse uma força diretora que se comunica de alguma maneira com a criatura através de seus próprios impulsos, né? a principal analogia que eu consigo fazer para a gente entender essa questão de Deus e do impulso vital, mas é uma analogia que tem suas limitações, que é a ideia do Sol. Vejam, eu não preciso estar no Sol para sentir os efeitos do Sol. Suas Aqui na emanações. Terra, aqui na Terra eu consigo sentir a radiação solar, né? Inclusive, se a gente não tiver cuidados, a gente pode, inclusive, ter um câncer de pele, né? Se não fosse a camada de ozônio, se a gente não se proteger, não usar protetor solar. Então, assim, eu não preciso estar no sol para sentir o efeito do sol. Sim. Essa é a ideia mais próxima que eu consigo fazer em relação a Deus e o impulso vital. Eu não preciso estar em Deus para perceber o impulso criador da vida, porque esse impulso criador da vida é uma irradiação de Deus. E é nesse sentido que eu acho que eu posso dizer para você que, para quem é de uma tradição católica, faça sentido você falar do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando você fala na experiência mística, na verdade, então você não teria ali
a experiência de Deus propriamente dita, mas seria uma experiência do Espírito Santo, entendendo Sim. esse Espírito Santo como uma irradiação do Espírito de Deus. Então, nesse sentido, eu acho que é cabível, sim, essa comparação. Eu sempre incomodo os nossos interlocutores com esse tipo de tema, ô Alexandre, porque nós temos muito apreço pela questão do resgate da unidade. Esse também é uma busca que está, né? O próprio catolicismo busca isso, né? A ideia de unidade através da diversidade dos dons, por exemplo, que estão na igreja, né? Então, assim, né, nessa busca de unidade, é muito importante a gente entender que às vezes nós estamos falando das mesmas coisas, dando nomes diferentes para elas. Simplesmente isso. Sim, sim. É muito comum isso, a gente se referir a uma mesma ideia, só que às vezes, por exemplo, o próprio Deus, né? Você tem Yahvé, Alá, Brahman, né? São Logos, vários nomes. sim. Oi? Logos também, né? Logos, sim, da tradução grega, né? São diferentes nomes, mas para falar de uma mesma ideia, né? E, curiosamente, cada um com uma percepção diferente, né? O Deus Yahvé é aquele Deus dos exércitos, né? O Senhor dos exércitos, que Sim. inclusive, né? Eu É, escrevi um conto, Alexandre. Vamos bater esse papo sem demora, fica tranquilo que nós vamos abordar tudo aí. Mas eu escrevi um conto recentemente exatamente sobre isso, que os 72 neurônios mais os anciãos do lóbulo pré-frontal convocaram uma reunião de todos os órgãos para poder descobrir qual é o espírito que os comandava, para falarem sobre aquele ente que governava aquele grande organismo. E aí eles convocaram todos os órgãos, os sistemas, né, do corpo humano, e cada um foi descrever os órgãos à sua maneira, porque cada um via de acordo com suas próprias qualidades. Então ficou um conto até bastante interessante, depois eu vou te encaminhar ele para você apreciar. tranquilo. Mas vamos voltar aqui então para o tema da Elan Vital pelo seguinte: esse tema ele é importante para falar dessa experiência mística, porque assim é, é muito difícil a gente pensar como um ser finito como nós possa ter uma percepção de um ser infinito que é Deus, né? Isso é uma crítica perfeitamente plausível, né? De você, ó, como é que você pode falar de experiência mística, né? Como é que você pode falar que um ser finito pode ter a experiência de um ser infinito que é Deus, né? E aí o Bergson ele vai dizer, mas a gente não precisa ter uma experiência direta de Deus. A gente pode perceber essa realidade de Deus exatamente nas suas diferentes manifestações da própria vida. E aí ele vai dizer que esse impulso vital, né, esse elan vital, eu acho que eu vou até passar aqui o slide, né? Eu vou ler aqui para vocês e aí depois a gente já comenta. Né? Na impossibilidade de experienciar diretamente o fenômeno místico, podemos começar experienciando o elan vital em suas mais variadas formas, que ele aparece na evolução da vida. O elan vital, como impulso criador da vida, não é apenas a base das experiências místicas, mas também do heroísmo, da arte, da moral, da religião. Então, o Bergson ele vai dizer, ó, quando um artista ele é envolvido por uma emoção criadora, ele consegue produzir ali uma obra de arte, né? Vamos pensar aqui no Michelangelo, vamos pensar aqui no Rafael, né? no Leonardo da Vinci. Né? Quando um artista ele se envolve com essa emoção criadora, de alguma forma ele está ali em contato com esse impulso criador da vida, com esse elan vital. Os reformadores da moral, ele vai falar do Sócrates, né? Aí Perfeito. ele vai falar dos reformadores religiosos, Moisés, né? Maomé, os profetas de Israel. Quando eles conseguem promover uma revolução na sociedade, é porque, de alguma forma, eles estão ali em contato com esse impulso criador da vida. Né? O herói, a gente pode pensar aqui, por exemplo, né, no Tiradentes, né, aqui no Brasil, né, em Confidência Mineira, aí em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Né? Então, vejam, o Bergson ele vai dizer, a gente pode perceber esse elan vital, na verdade, de diferentes formas. Eu não preciso estar no sol para perceber o sol, ou para sentir os efeitos do sol. Eu posso perceber essa influência de diferentes formas. E no caso do pulso vital,
eu vou inclusive aqui especificar esses diferentes momentos, né? É um pouco da ideia O de herói, potência também, né? De potência. a ideia de que alguns filósofos vão falar, né? O Schopenhauer, o Nietzsche, né? A vontade de poder, a vontade de potência, né? Tem um pouco a ver, né? Inclusive tem alguns trabalhos, inclusive que relacionam a obra do Bergson com o Nietzsche exatamente a partir desse conceito do elan vital, né? Então, vejam, na espécie humana, esse elan vital ele se manifesta através do sábio, do gênio, do herói, do artista, do santo. E como é que se dá a ação desse impulso vital nas criações humanas? A gente pode pensar o herói, né? O herói ele consegue colocar outros homens em movimento porque ele próprio faz parte desse movimento, do qual emana uma emoção nova e um impulso criador. Então, a gente pode pensar aqui na Inconfidência Mineira, né? Tiradentes, por exemplo. Mas esse impulso vital ele também se manifesta através da criação artística, né? Pintores, escultores, músicos, poetas, tomados por esse impulso criador que a vida manifesta, eles têm essa capacidade de ampliar a nossa sensibilidade e a nossa percepção, né? Os reformadores da moral, e aí o Bergson ele vai falar da moral fechada, que é aquela moral dogmática, que segue a ordem estabelecida, mas ele vai falar nos reformadores da moral, que são aqueles que conseguem exatamente romper com os padrões sociais estabelecidos, que ele vai chamar de moral aberta. Essa moral aberta ou de aspiração, ela também tem como base uma emoção criadora e também é movida por esse mesmo impulso que a torna superior à moral fechada, que é uma moral de obrigação. E essa mesma distinção que ele vai fazer entre moral fechada e moral aberta, ele vai fazer também essa distinção entre a religião fechada, estática, e a religião dinâmica. A religião dinâmica, que é essa dos grandes reformadores religiosos, né, Jesus, Buda, e tantos outros reformadores da religião, essa religião ela tem como base essa mesma emoção criadora, é movida por esse mesmo impulso e que a torna superior à religião estática, institucionalizada através de rituais, de dogmas, né? E que faz com que ela muitas vezes fique fechada naquilo que é tradicionalmente estabelecido, né? Então vejam, Ô, ô diga. Alexandre, só fazer uma pequena consideração que eu acho interessante, que é o seguinte, a base, o centro do Portal Pensar é o aspecto evangélico, né, crístico. Então, Jesus está no centro de nossas concepções filosóficas. E eu li recentemente um livro do Scott Hahn, que chama O Cordeiro... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Poxa vida, O Banquete do Cordeiro. Tá? Até escrevi para o Scott Hahn sobre isso. O Scott Hahn era um presbiteriano e ele se converteu ao catolicismo e ele escreveu esse livro muito interessante sobre o mistério eucarístico, da entrega de Jesus de si mesmo como cordeiro, substituindo os sacrifícios outros que haviam antes, como concepção de aproximação com Deus. E é muito interessante porque quando você apresenta esses 4 aspectos, eu vejo no mistério crístico os 4 aspectos presentes, porque o maior heroísmo é exatamente o da substituição do autocentrismo, do egocentrismo, pela doação de si mesmo em favor do outro, da humanidade inteira, ou seja, o maior herói talvez seja o próprio Cristo. A arte com as suas histórias, as suas parábolas, que, de uma certa maneira, a literatura que surgiu dessa contação de histórias é a primeira das artes, tudo vem da literatura, tudo vem da palavra, né? E o próprio verbo, com a sua vida manifestando a vida como arte. O aspecto moral é indistinto, porque a gente percebe, o próprio Kardec, foi no Evangelho segundo o Espiritismo, se deteve sobre os aspectos morais, deixando os demais de lado. Então, a moral cristã é totalmente reconhecida, e a religião, sem dúvida, o próprio Cristo, incentivando os seus apóstolos e dizendo, não, eu vou organizar sobre o esforço de vocês uma religião no sentido de dar orientação e ser o ponto ápice, o ponto central e culminante dessa experiência mística, né? Então, eu vejo isso aí de uma maneira muito interessante. Eu entendo quando você fala que
dogmas e rituais podem empobrecer, mas geralmente se as pessoas se afastam da sua essência ao longo do tempo e deixam de compreender a razão daqueles dogmas e daqueles rituais. Agora, resgatar o valor místico desses rituais e desses dogmas, eu acho que talvez é a obrigação de quem estuda e vê novas coisas e retorna aos dogmas e aos rituais para estudá-los, entendê-los e traduzirem novamente esses rituais e dogmas na sua feição atual, né? Condizente com o momento que a gente está vivendo. Sim, o dogma ele tanto pode servir para aprisionar, né? Como também para o dogma ele existe tanto na religião estática quanto na religião dinâmica, né? Ele tanto pode ser ao ser institucionalizado através desses rituais, né? Ele pode servir para fazer com que a gente permaneça com a mente fechada naquela ideia, mas os dogmas eles também existem dentro das religiões dinâmicas, né? Na verdade, a gente pode dizer, talvez, aí, né, que quando uma religião ela supera uma outra, na realidade, ela também está. Não é que ela simplesmente eliminou os dogmas religiosos, ela, na verdade, ela transformou esses dogmas em outros dogmas, né? Sim. Então, na verdade, essa questão dos dogmas, na verdade, ele é bem dinâmico também, né? Eu estava trabalhando numa ideia teológica baseado na ideia de árvore do Evangelho. Recentemente, eu fui no encontro dos judeus messiânicos. E lá os rituais são bastante carregados, né? São feitos, entoados, inclusive, em hebraico. Muito interessante, muito bonito. E o próprio judaísmo se vê como a raiz, né? Como a base. Nós podemos imaginar o catolicismo, as suas vertentes protestantes, como o tronco e os galhos. E o espiritismo e as revelações mais atuais como a folhagem ou a copa. Dentro desse conceito, eu tive uma visão mística, né, para usar aí o termo do Bergson, de por que os dogmas e rituais, eles existem, eles são relevantes também. Porque é como o nascimento de uma árvore mesmo, sabe, Alexandre? Eu tive essa visão espiritual. Quando o broto nasce, ele é tenro e ele é muito sensível. Para poder crescer e se tornar uma grande árvore, ele vai formando uma casca, não é assim? São anéis que vão se formando para que ele tenha a rigidez de suportar todo aquele organismo. Então, os dogmas e rituais, eu percebi que é como se eles fossem essa casca, como você falou, eles podem aprisionar, mas eles também protegem, dão estrutura para que as coisas consigam transpassar o tempo, né? E transmitir valores como se fosse a seiva, de alguma forma, ao longo do tempo. Então, essa foi a visão que eu tive aí em relação a essa questão dos dogmas e dos rituais. Eu vou começar a me encaminhar para a conclusão aqui, Guilherme, porque aí a gente já tem Ótimo, mais de uma hora, né, de vídeo, e aí a gente pode fazer um próximo vídeo, gravar num outro momento, fazer um sobre vídeo o Val. sobre o balde, e aí eu já aproveito para fazer a relação com o Bergson, né? Esse vídeo aqui a gente pode então permanecer ele aqui com a obra do Bergson, e aí o próximo a gente dá continuidade, dá sequência, né? Muito bom. Tem mais um slide. Então, oi? Falei que tem mais um slide, né, dessa sessão aí. Certo. Então, assim, para a gente fazer uma conclusão, então, aqui já da obra do Bergson, né? Esse tema do elan vital, então, ele nos permite abordar essa questão, né, que inclusive pode ser utilizada como uma objeção para aqueles que não acreditam nesse tipo de experiência, né, que é exatamente essa objeção. Como é que é possível falar dessa experiência de um ser finito com um ser infinito, né, e como é que é possível compartilhar essa experiência, né? Como é que a gente pode fazer de uma experiência eminentemente subjetiva, individual e singular, como é que a gente pode fazer que essa experiência ela seja partilhada por outras pessoas? E aí, em primeiro lugar, não existe outro caminho que não seja o da experiência, né? Não adianta aqui eu ficar falando 2 horas, 3, 4 horas, né, para tentar fundamentar isso abstratamente, conceitualmente, onde o essencial é que a gente possa, de alguma forma, ter essa experiência, né?
Então, assim, não existe outro caminho que não seja o da experiência, e na impossibilidade de experienciar diretamente o fenômeno, ter essa experiência mística de Deus, a gente pode começar experienciando esse elan vital. E aí, essa experiência ela está mais próxima de nós, né? Através da arte, através do heroísmo, através da moral, através da religião. Então, a gente pode começar tendo essa experiência desse impulso criador da vida, que para o Bergson é o próprio amor de Deus. A experiência mística, na verdade, quando o místico ele fala do amor de Deus, ele está falando desse uma intensificação desse elan vital, né? Então, o místico é aquele que prolonga, digamos assim, esse impulso criador, essa corrente da vida, e que é uma fonte acessível a todos. Uma coisa que a gente precisa também deixar claro aqui é que essa experiência ela não é privilégio e nem exclusividade de nenhuma religião. E, inclusive, pessoas que não têm religião também são capazes de passar por essa experiência, né? Então, é uma fonte que ela está acessível a todos e, portanto, existe sim a possibilidade de compartilhar essa experiência, né? À medida em que a gente compartilha a experiência do próprio elan vital, né? E aí, eu acho que eu só tenho, para falar do Bergson, eu acho que eu tenho só mais um último slide aqui agora, que é quando ele diz, né, o amor que o místico é levado a perceber não é mais simplesmente o amor de um homem por Deus, é o amor de Deus por todos os homens. Através de Deus, por Deus, ele ama toda a humanidade com um amor divino e sente, por causa desse impulso, a necessidade de agir e transformar a humanidade. O que nos remete ao último tópico do nosso primeiro capítulo, que é sobre filosofia, misticismo e ação. Mas aí esse último capítulo, né, eu ainda estou trabalhando nele, tá? Eu não vou trabalhar aqui na apresentação de hoje, porque eu tenho até agosto ainda para concluir esse meu trabalho. E esse último capítulo e esse último tópico do primeiro capítulo e os dois últimos tópicos do terceiro capítulo, eu ainda estou trabalhando neles, né? Eu ainda não consegui concluir, mas a partir dessa ideia, então, do elan vital, desse amor místico, desse amor que o místico é levado a perceber como sendo o próprio amor de Deus, né? A partir dessa percepção, ele sente, então, essa necessidade de compartilhar isso com a humanidade, de agir e transformar a humanidade, e isso me remete ao meu último tópico do primeiro capítulo, né? Eu ainda estou aqui no primeiro capítulo. Não, muito bom, o papo Mas rendeu bastante. E eu acho que a gente pode concluir aqui agora, Guilherme, e aí depois sim. a gente... Coloca no próximo slide que eu já vou fazer essa chamada, você que está aí nos ouvindo. Vou continuar o bate-papo aqui com o Alexandro, mas você só vai assistir isso no próximo episódio. E a gente vai encerrar por hoje. Agradeço aí a participação de todos vocês. Obrigado por estar acompanhando esses novos episódios aí do Portal Pensar. Agradeço ao Alexandre. Nós vamos continuar o nosso bate-papo e no próximo episódio você vai acompanhar o Pietro Baldi, o místico da Úmbria, aí na visão do Alexandre Medeiros. Medeiros mesmo, é isso, Alexandre? É isso aí. É isso aí. Então, até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Com Deus.